Muito bem, pessoal. Vamos aqui para o segundo momento da nossa aula. É, Deixa eu só aproveitar para aqui reiniciar aqui a gravação dos 50 minutos. Bom, vamos lá. Com relação à pergunta que Laís fez, né? Se o pôr do sol em Marte, ela perguntou que tinha ouvido falar que era azul. De fato é. E a justificativa, tá, de ser azul é devido ao fenômeno de absorção das partículas, tá, que existe na atmosfera marciana, tá bom? Então, devido à luz do sol, no momento do pôr do sol, ela começar a ter uma absorção maior. Eu vou mostrando isso em relação à Terra, tá? E a gente faz um paralelo com Marte. É justificável o fato de ser azul. E essa imagem azul, que aqui a gente consegue, deixa eu apresentar aqui a tela para vocês verem, tá? Bem, aqui como vocês conseguem ver, é uma imagem, pessoal, da NASA, tá? De um robô que foi enviado, tá? Um rover chamado Curiosity. Então esse robô já está na superfície de Marte já há algum tempo, tá? Sondando esse planeta, o quarto do nosso sistema solar, e a, e a imagem, tá, que ele nos mostra é que no pôr do sol, tá, é azul escuro. Aí ele justifica aqui, isso está publicado aqui na revista Super Interessante, tá? Aí ele coloca, ó, segundo cientistas, o tom se deve às partículas de poeira na atmosfera. Elas filtram as cores e em outras partes do espectro, mas deixam a luz azul passar. Quando o sol está se pondo, a luz precisa fazer um caminho mais longo, e é justamente devido a isso aqui que eu vou comentar, tá? Essa ideia de caminho mais longo e caminho mais curto. E o efeito acaba se tornando mais intenso. De fato, em Marte, o pôr do Sol é exatamente o oposto da Terra. O azul perto do Sol, avermelhado em outras partes do céu. Tá? Bem, aí eu consigo aqui responder a situação, a colocação de Laíris, certo? Mas vamos voltar aqui. Então, se em Marte o pôr do Sol é azul no fim da tarde, né, e posteriormente no nascer, devido à luz percorrer uma maior distância e houverem mais partículas densas, tá, na atmosfera marciana, e aqui na Terra, qual é a situação? Bem, vamos lá. Primeiro, pessoal, a gente tem a seguinte definição, tá? A luz do Sol, quando durante a maior parte do dia, tá? A luz do Sol ela percorre um caminho bem menor até chegar à Terra, tá bom? A gente viu quando tratou sobre o espectro de luz, a gente mostrou que quando a luz ela tendia, a radiação ela tendia para o vermelho, o seu comprimento de onda ele aumentava, tá? E quando tendia para o azul, esse comprimento de onda ia diminuindo. Então, aqui a gente tem primeiro fazer essa relação entre comprimento de onda, tá? E aí a distância que a luz atravessa do Sol até a Terra. Bem, a onda mais curta, tá certo? E que tem maior facilidade de se espalhar na atmosfera, tá? É a luz na faixa azul. Então, a atmosfera passa a absorver, tá? Passa a absorver não, passa a refletir, tá? Espalhar a luz azul e a faixa do violeta, tá? Que dá esse tom do céu mais um azul mais claro e às vezes um azul mais escuro, tá bom? Isso, tá? Quando o sol está a pico, né, no céu, então a luz percorre um caminho mais curto, logo a luz azul é a luz de comprimento mais curto.
Então, isso faz com que a luz azul ela sofra um melhor espalhamento, tá? O espalhamento é um fenômeno, tá? Também óptico que a luz possui, tá bom? Que a luz apresenta. Então, o espalhamento da luz azul na atmosfera se dá pelo fato da radiação azul ser a mais curta, tá? Então, não tem a ver com o fato da superfície da Terra ter água. Bom, tome um cuidado com isso. Bom, alguém até pode fazer algumas associações e tentativas de explicações associadas ao credo religioso, tá? E assim isso é complicado, tá bom? Mas quando a gente passa a estudar, a entender a luz, tá? Dentro da óptica, então como um fenômeno físico, então a gente passa a ter explicações mais robustas sobre como funciona, sobre por que o céu é azul. E de modo semelhante, tá? Vejam que a luz, para chegar, atravessar a atmosfera e chegar até um observador que está aqui na superfície da Terra, a luz percorre um caminho bem menor. Já quando nós estamos em um nascer ou um pôr do sol, tá? Olha só que interessante. A luz que vem até a atmosfera da Terra, ela atravessa, olha aqui, ó, um caminho bem maior. Vejam que esse caminho aqui é mais curto e esse caminho aqui que a luz atravessa é um caminho bem mais longo, tá? E aí o feixe de luz que tem maior comprimento, tá? Feixe de luz que tem maior comprimento é o vermelho. E por causa disso a gente consegue enxergar o pôr do sol e o nascer do sol assim, ó, com o céu avermelhado, tá? Devido a radiação que está chegando para a gente é a radiação de maior alcance, a radiação de maior comprimento, que é a vermelha, tá certo? Então, nossa superfície, aliás, a nossa atmosfera, ela é menos densa do que a atmosfera marciana, tá? E por isso a gente consegue alcançar, a luz vermelha consegue alcançar nossos olhos, tá bom? Lá, devido à alta densidade de partículas na atmosfera, essa luz vermelha ela vai sendo absorvida e só sobra a azul, tá bom? Não quer dizer, gente, que a azul não esteja no céu, tá bom? Não, vocês conseguem, inclusive, durante o dia, aliás, durante o nascer e o pôr do sol, enxergar o céu azul, mas em parte, tá? Na linha do horizonte, próximo à linha do horizonte, é vermelho. Por quê? Como você, como observador, tá? A luz ela vai percorrer um caminho bem maior para chegar até você do que chegar até a atmosfera que está em cima de você. Então, por isso que mais em cima ainda é azulado, mas quando vai se aproximando do horizonte, tá? Essa luz vai ficando avermelhada porque é a luz de maior comprimento. E de modo semelhante, a gente aplica não só ao Sol, mas também ao fato da Lua, por exemplo, ser observada como lua de sangue, às vezes, tá? Mas porque a Lua, inclusive, aliás, lua de sangue, a Lua ela um pouco maior, a Lua mais avermelhada, amarelada no horizonte. Vocês já perceberam isso? Que quando a Lua está no horizonte, ela parece maior e mais brilhosa, com um brilho mais intenso? Quem já percebeu? Aham, percebo demais. Tá? O fato dela se tornar maior, tá? É uma ampliação, tá? Devido à refração da luz. Tá joia? O fato dela ter um brilho mais intenso, tá? Isso vem se dar através desse prolongamento aqui, ó. Por exemplo, vejam que a luz, ó, quanto mais no horizonte, ela vai percorrer um caminho maior. Então a gente vai ter uma visão da Lua mais avermelhada, mais próximo do vermelho. Tá? E quando ela vai subindo no céu, tá? A gente vai vendo ela com a cor mais com a cor de origem
da Lua, com a cor, só a cor natural, tá? No caso, a refletido, né? A luz da Lua, a luz do Sol refletida na Lua, tá bom? Então, isso porque, ó, aqui o caminho percorrido pela luz, tá? É bem menor do que aqui quando ela está no horizonte, tá joia? Então, esse efeito, aqui no caso, a distância Dzão em relação à distância Dzinho, ó. Aqui vai chegar a luz no tom mais azul para a gente, devido ser uma onda um caminho mais curto, vai chegar uma onda mais curta. E aqui, ser um caminho mais longo, vai chegar uma onda luminosa mais longa, tá? E aqui, mais curta azul, mais longa vermelho, tá? Aqui próximo do horizonte e aqui no zênite, tá? O zênite é esse ponto aqui em cima da cabeça da gente, certo? No céu, aqui na vertical. Esse é o zênite, tá bom? Então, isso vai justificar, tá? Esse fenômeno vai justificar por que o céu é azul durante a maior parte do dia, tá? E no nascer e no pôr do sol é avermelhado, tá? Porque a luz percorre um caminho maior na linha do horizonte para chegar até a gente, e o comprimento de onda maior é o vermelho, tá? O vermelho ali próximo, vermelho, laranja, né? Então fica variando aí esses tons, tá bom? E o fato de ser maior o objeto, né, o Sol, quando nasce, quando se põe, ele fica maior, é devido à refração, tá joia? Semelhante ali ao que acontece na água quando a gente entra, né? A gente olha, a gente parece que fica mais gordo dentro da água. Então, esse é o efeito de refração, tá bom? Quando a luz atravessa a atmosfera. Deu, gente, para entender aqui? Deu sim. Beleza. Aí, a única coisa que separa, né, o fato de que em Marte, pegando o gancho no que Laíris falou, que em Marte é azul é devido às partículas de Marte, tá? As partículas na atmosfera marciana, tá? São mais densas, tá bom? Então, isso faz com que haja uma maior absorção da luz, tá certo? A atmosfera ela absorve, as partículas absorvem muita a luz e a luz vermelha, tá? Na linha do horizonte. E aí o que acaba chegando é o que resta da luz, do espalhamento da luz azul na atmosfera. Bom? Então, por isso aí. Ok? Bem, agora, pessoal, para a gente poder encerrar, bem, assim, a gente já está, de certo modo, atrasado, tá bom? Porém, ao invés de iniciarmos já falando sobre a reflexão da luz e falar sobre a formação de imagens em espelhos planos e espelhos esféricos, o que eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Eu vou aqui exercitar com vocês rapidamente, tá bom? Os princípios aqui da óptica geométrica e essa relação das cores que a gente viu até agora, tá bom? Aqui um resumo, tá, do que a gente viu aqui em óptica até esse presente momento. Bom, na próxima aula a gente vai estudar sobre a formação de imagens em espelhos planos e espelhos esféricos. Eu vou fechar aqui nosso slide, tá? Eu vou abrir aqui um outro slide. Esse aqui é o da próxima aula. Mas vamos lá. Deixa eu só retornar aqui. Pronto, tá aqui. Vamos lá. Bem, deixa eu só configurar aqui esse slide para ele apresentar numa janela. Vou aqui deixar no mesmo padrão do que a gente estava tendo aqui. Open, tá? Vamos lá. Pronto, aqui. Partindo aqui para essa pergunta de número 1, tá? Que diz o seguinte, ó. Dois raios de luz que se propagam em um meio homogêneo e transparente, elas se interceptam, ou seja, se cruzam num certo ponto. A partir deste ponto, pode-se afirmar que os raios luminosos cancelam-se, mudam de direção de propagação, continuam se propagando na mesma direção e sentido que antes,
Propagam-se em trajetórias curvas ou elas retornam em sentidos opostos? Então, Eu acho que é essa C. Porque a luz, ela não acho que a propagação da luz não interfere nada da outra, não. Acho que é essa esse é C. o segundo princípio, né, da óptica geométrica, o princípio da independência dos raios. É um feixe de luz, tá? Não interfere em outro. Então, correto. A luz ela continua se propagando na mesma direção. Lembra daquela imagem dos holofotes que a gente mostrou? Quando se cruzam aqueles feixes de luz, eles continuam no seu caminho, tá? Seguindo a mesma direção, tá bom? Vamos lá para a próxima. A correção de defeitos visuais é feita com base em uma das áreas da óptica. Para tanto, usam-se sistemas ópticos corretivos, como lentes delgadas. A área da óptica corresponde às correções aplicadas à visão. Vamos lá. A área da óptica, que corresponde às correções aplicadas à visão, é conhecida como óptica quântica, óptica ondulatória, oftalmologia, óptica geométrica ou optometria. Hein? Eita, porque assim, A área da óptica, que corresponde às correções aplicadas à visão, é conhecida como oftalmologia? Acho que não. Não. Esquece. a óptica geométrica, gente. A gente está falando sobre óptica geométrica. Tá? Lembrando que a óptica se divide apenas em duas áreas, a óptica física e a óptica geométrica. Tá bom? A óptica física é o entendimento da própria natureza da luz, tá certo? E a óptica geométrica é a formação das imagens, dos objetos, dos corpos, e aí o comportamento da luz em lentes, tá, em espelhos, tudo isso está dentro da óptica geométrica. A gente falou sobre isso na primeira aula sobre óptica, tá bom? Então, óptica geométrica. Me confundi aqui. Sem problema, vamos lá. Terceiro, a luz visível é um tipo de onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas são capazes de se propagar no vácuo com uma velocidade de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou 3 milhões de metros por segundo. São exemplos de ondas eletromagnéticas. Vamos lá. Luz visível, infravermelho e infrassom. O que vocês acham dessa alternativa? A luz visível é uma onda eletromagnética? Acho que sim. O infravermelho Mas é uma onda eletromagnética? eu só sei que o infrassom não é não, porque o som não é uma onda Eletromagnética, mecânica, né? né? Exatamente, o som é uma onda mecânica. Então já descartamos a letra A. Letra B, micro-ondas, ultrassom e radiação gama. A segunda também não é, por causa do som também. Devido ao ultrassom, né? Perfeito. Letra C, raio-x, ondas de rádio e radiação gama. Eita, agora eu travei. Vamos lá, então as últimas opções só muda a radiação gama, beta e alfa, tá? Né? O raio-x é uma onda eletromagnética, né? Ela está ali depois do ultravioleta. As ondas de rádio também são radiação eletromagnética, são ondas eletromagnéticas e estão ali depois do vermelho, né? Ali nós temos o infravermelho, rádio, né? Aliás, micro-ondas, aí ondas de rádio, curtas e longas, VHS. Agora, a radiação é uma onda eletromagnética? A radiação beta é uma onda eletromagnética? A radiação alfa é uma onda eletromagnética? Qual dessas é o Acho, gama, beta ou acho alfa? que é essa C. Acho que é A, essa C. a gama, perfeito, Isso. correto.
Radiação gama é uma onda eletromagnética. Ela está depois do raio-x, tá? Então você tem o violeta, né, no espectro visível, aí ultravioleta, raio-x, raios gama, e depois dos raios gama você tem raios cósmicos, tá? A radiação beta e alfa, elas são partículas a nível atômico, tá bom? Tá joia? Então não é radiação propriamente dita, são partículas, tá? E ali se tem o comportamento de radiação, a gente chama de radiação, tá? Mas são partículas que estão sendo emitidas por átomos, por átomos instáveis, tá? Os átomos instáveis, eles são radioativos, aí eles têm os seus núcleos, tá? Altamente instáveis, e aí eles acabam, diante de certas circunstâncias, perdendo prótons, aí os prótons formam um tipo de radiação, aí eles perdem elétrons, perdem nêutrons, cada um deles vai formar um tipo de radiação, tá? A radiação gama é uma onda eletromagnética, a beta e a alfa não, são formados por partículas, tá? Vamos lá, próximo. Dadas as afirmações, a luz no meio homogêneo pode se propagar em linha reta. Dois ou mais raios, ao se cruzarem, seguem normalmente seus caminhos. A trajetória seguida pela luz independe do sentido de propagação. Bem, nós temos aqui algumas afirmações que se tratam dos princípios da óptica geométrica, né? A luz no meio homogêneo pode se propagar em linha reta. Isso aí está se referindo ao princípio retilíneo, né? Dois raios ou mais ao se cruzarem, princípio da independência, né? A trajetória seguida pela luz independe do sentido de propagação. Também está se referindo ao princípio da independência. Então todas estão corretas. Não, entenda o que eu estou dizendo. As três afirmações estão se referindo às leis, estão se referindo, mas a lei, o princípio da óptica geométrica, afirma do jeito que está dizendo essas afirmações? Essas afirmações entendi. estão alinhadas com os certo. princípios, estão se relacionando a eles, mas estão dirigidas, estão apresentadas de modo correto? E aí? Qual afirmação está correta? A1 e A3, A2 e A3, todas estão corretas, apenas A2 ou A1 apenas é incorreta? Olha o suspense. Eu tô tentando aqui. Mais alguém? E aí, gente? A luz no meio homogêneo pode se propagar em linha reta. Isso é o que diz o primeiro princípio, né? Retilíneo. Está correta a primeira afirmação. Vamos para a segunda. Dois ou mais raios de luz, ao se cruzarem, seguem normalmente seus caminhos. Essa afirmação está correta? Está correta. Está dentro do princípio da independência. A terceira afirmação. A trajetória seguida pela luz independe do sentido de propagação. Ou seja, a trajetória que a luz vai ter, ela não depende de qual é o sentido de que a luz está percorrendo. Depende ou não depende do sentido de propagação? E aí? Lembrando que Eu já estava confuso antes de você explicar aí. Ainda mais agora. Não, você está confuso com relação ao quê, Cleber? Com relação à afirmação 3? Sim. Lembra, a afirmação 3 está se referindo ao sentido de propagação, tá? Então, aqui quando ele fala do sentido de propagação, ele está se referindo à propriedade da luz, tá? De voltar. O mesmo caminho de ida é o mesmo caminho de volta, tá? É o terceiro princípio.
tá bom? A trajetória seguida pela luz independe do sentido de propagação? Sim ou não? Lembre, isso é só uma questão. A gente vai saber agora se é verdadeiro ou não. E aí, sim ou não? Por isso que eu tô dizendo, eu ainda acho que é essa C ainda. Todas Todas estão estão corretas. corretas? Vamos Só lá? que eu Ainda acho que acho é a que B. é. Eu acho que é a B. Não sei. Veja só, a gente acabou de afirmar que a afirmação um e 2 estão corretas. Se Então a só um e a pode. 2 Então estão só. corretas, né, não existe nenhuma afirmação que diz que apenas a um e a 2 estão corretas. Né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, tava bem na É a cara, né? lógica, né, Randas? Exatamente. Então, quando o Cleber falou da dúvida, eu fiquei, opa, só olha as alternativas agora. Então, assim, por dedução, tá? Opa, a primeira, você tem certeza da primeira afirmação? Tenho. Tem certeza da segunda? Tenho. Não tenho certeza da terceira, mas eu estou vendo que não tem nenhuma opção que diz que a primeira e a segunda são corretas. Então, eu vou dizer que é todas. E aí, lógico, né? E tá bom? Vamos para a próxima? Então, sim, a trajetória seguida pela luz não depende, ou seja, independe do sentido de propagação. Tá bom? Então, a trajetória sempre vai ser em linha reta, não depende do sentido, tá? 5. Um observador A, olhando para um espelho, ele vê um segundo observador B. Se B visar o mesmo espelho, ele verá o observador. Esse fato se explica pelo, vamos lá, só para ilustrar a situação. Diante de um espelho tem dois observadores, tá? Tem um e outro. Estão ambos próximos do espelho. Só que um olha o outro, tá? Um observador olhando para o espelho consegue ver o outro observador e vice-versa, tá bom? Cada observador consegue enxergar o outro pelo espelho. Esse fato se explica pelo princípio de propagação retilínea da luz, porque a luz caminha em linha reta. B. Princípio de independência dos raios. C. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. Princípio da inércia ou princípio da homogeneidade. Eu já descartei essa D, porque, pelo amor de Deus, princípio da inércia. Né? Pelo amor de Deus. Eu acho que é a A. A, Porque a luz caminha em linha reta. sim. Eu tô em dúvida entre essas três primeiras, A, B e C. Vamos lá, vejam bem. O que está acontecendo nessa situação? A luz, certo, do ambiente incide sobre o primeiro observador A. Essa luz reflete no observador A, vai para o espelho, que reflete e vai para o observador B, que enxerga o observador A, tá bom? Só que o observador A também, o observador B também é visto pelo observador A. A partir de qual situação? A luz também do ambiente incide sobre ele, reflete, vai para o espelho e vai para os olhos do observador A. Então, veja só, aqui ó, o caminho que a luz percorre de um observador para o outro é a mesma. Então, isso está associado porque a luz é em linha reta, porque os feixes de luz estão se cruzando? Não, aí não está havendo cruzamento de luz. Aí nessa afirmação está dizendo que o caminho que a luz percorre para sair de um observador para o outro é o mesmo caminho, ou seja, é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Tá certo? Deu para entender, Kleber? Deu. E essa letra C, e na afirmação anterior que você não estava entendendo, tá? A ideia aqui está associada a essa reversibilidade, ao sentido, tá? A luz vai e volta, tá? É o caminho de ida, é o mesmo caminho de volta, tá bom?
ok? O princípio da reversibilidade é esse, tá? Se a luz está indo em linha reta, tá? Por exemplo, e ao chegar no espelho, a luz volta no sentido oposto, tá? Mas na mesma direção, tá, ok? Esse é o princípio da reversibilidade. E por isso que você vê uma outra pessoa, tá? Você está num certo ponto, olhando para o espelho e vê uma pessoa. E a pessoa olhando para o espelho vê você também. Então, por quê? Porque a luz percorre caminhos iguais, tá certo? Percorre é, é, o princípio da reversibilidade da luz, o caminho de ida é o mesmo caminho de volta, tá bom? Da luz, ok? Vamos lá então. Letra C. 6. A luz solar penetra numa sala através de uma janela de vidro transparente. Abrindo-se a janela, a intensidade da radiação solar no interior da sala, vamos lá, permanece constante. A intensidade diminui graças à convecção que a radiação solar provoca. A intensidade diminui porque os raios solares são concentrados na sala pela janela de vidro. A intensidade aumenta porque a luz solar não sofre mais difração. Ou aumenta porque a luz solar não mais se reflete na janela. Vamos lá, gente. Só para a gente excluir as opções mais absurdas, tá? A janela é de vidro, tá certo? E a luz está passando por essa janela de vidro. Se eu abrir a janela, ou seja, a luz não vai mais precisar passar pelo vidro, o que vai acontecer com a intensidade da radiação solar no interior da sala? Vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar. Aumentar, né? Aumenta. Então, isso é lógico. Então cancela essa B e a C. A A está cancelado, dizendo que permanece constante, tá? A A B e B a e a C C dizendo que também. diminui também, né? Ali está colocando a convecção. Não, esquece. Né? O vidro ele vai concentrar. E mesmo que ele concentrasse, a concentração é um único ponto e ia ficar iluminado, e não a sala toda, certo? Então, letra D e E. Aumenta porque a luz não sofre difração. Quando a luz atravessa o vidro, sofre difração? Não. Então essa não tem pareia não um negócio Né? desse. Então, É. não sofre difração. A difração está associada ao contornar de um obstáculo, né? Quando uma onda ela contorna um obstáculo. Então, ou atravessa uma pequena abertura de um obstáculo. Então, a difração está associada aí. Aí, a situação é a luz atravessando mesmo o espelho, ou a luz atravessando o vidro. Bom, então, não ocorre difração. A letra E, sim, aumenta porque ela não mais vai refletir na janela. Lembrando, o vidro ele vai ser transparente, né? Então, a luz vai vir, vai transpassar o vidro, vai refratar, né? Parte vai atravessar o vidro, mas parte dessa luz também é refletida e parte da luz ainda é absorvida pelo vidro. Então, o que entra, o que atravessa o vidro é apenas uma pequena parte da luz. Logo, vai ser uma menor intensidade, né? A luz vem, reflete parte, e parte atravessa e parte ainda é absorvida. Então, a intensidade que entra com o vidro é bem menor do que quando eu não tenho o vidro, né? Quando eu abri a janela. Então a resposta certa é a letra E. Bem. Questão de número 7. Numa aula prática de física, foi feito o experimento esquematizado na figura 2 e 3. 1 e 2, perdão. No qual o professor de física alternou a posição da fonte e do observador. Vejam só, tá? Aqui, ó, eu tenho o observador aqui e a fonte de luz aqui, na figura 1. Na figura 2, ó, mudou. A fonte está aqui e o observador está aqui. Então, com esse experimento, o professor pretendia demonstrar uma aplicação da reflexão difusa. Vou só perguntar para vocês. Aqui nessas duas situações, está havendo reflexão? Hein, gente?
Lembre, quando é reflexão, vejam só que aqui eu tenho meio 1 e meio 2. Então, a luz na reflexão, ela incide sobre a superfície e volta para o mesmo meio, tá bom? Ela não passa de um meio para o outro na reflexão. Tá joia? Então, primeiro, não existe reflexão, nem tampouco difusa, nesse exemplo aqui. B. Fenômeno da difração. Não, porque a difração, mais uma vez, é quando a luz ou uma onda, né, ela passa, superpõe um obstáculo ou ela passa por uma abertura de um obstáculo, tá bom? Então não é difração também, não é o que está acontecendo aqui. A luz de uma fonte está atravessando de um meio para o outro. E aí, ó, o princípio da reflexão, não, como a gente já citou. Mas nós temos aqui Eu acho que é A, duas eu fortes acho que é a letra A. afirmações, né? D. O princípio da reversibilidade da luz ou o princípio da refração da luz. Entenda, o que é que Eu acho que é refração. o que é que esse experimento que foi esquematizado, ele quer demonstrar, tá? Qual é a aplicação que ele quer demonstrar? Veja bem, por que mudar o sentido da fonte do observador é importante para ele demonstrar esse experimento? Hein? É para mostrar que a luz vai refratar ou de que o princípio da reversibilidade da luz é válido? Independente das posições do observador e da fonte, a luz vai percorrer é, o mesmo caminho de ida e o mesmo caminho de volta da luz. Deida. Eita, então eu acho que é essa da reversibilidade, viu, Hans? Sim ou não? É essa. Porque vejam bem, se fosse para mostrar a refração da luz, ele só precisaria fazer tá? Por exemplo, só mostrar uma figura, tá certo? Então, só apenas uma figura já iria demonstrar a refração da luz, que a luz, quando passou de um meio para outro, refratou, mudou, sofreu ali um desvio, né? Então, só um esquema desse já era Então é a D. suficiente. Então, quando ele faz dois esquemas, é para mostrar que o caminho de ida é o mesmo caminho de volta, né? Tanto faz o observador ou a fonte estarem em pontos diferentes, certo? Ok? Reversibilidade. Então, a gente vê logo de cara, opa, eu estou vendo refração. Mas essa é a finalidade do experimento do professor, entendeu? Que é o que a questão está pedindo. Com esse experimento, o professor pretendia demonstrar uma aplicação da... Então, olhar com cuidado, não ir afoito demais e marcar aí a afirmação errada, tá bom? Próximo. Bem, estamos encerrando, tá bom? Nosso exercício. Mas vamos lá. Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. A gente já falou isso aqui nas nossas aulas anteriores, né? Bem, aí ele diz o seguinte: para se bronzear, pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se exatamente debaixo de uma lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. Bem, o bronzeamento, se alguém tiver feito isso aí, gente, vai aprender agora porque não conseguiu bronze. Vamos lá. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é verdade, né, Maísa? Ou aí querendo um bronzezinho com a lâmpada incandescente. Mas vamos lá. Por que esse bronzeamento não aconteceu? Letra A. Porque a luz da lâmpada incandescente é de baixa intensidade. É que a intensidade está associada ao que, gente? A intensidade da luz.
Está associada à cor, está associada ao brilho. A intensidade está associada ao quê? Porque a gente já mata Ao aqui. brilho nesse caso, né? Isso. Quanto mais intenso a lâmpada é, quer dizer que o brilho Ui. dela é maior. Então, foi por causa do brilho que ela não se bronzeou? O brilho foi fraco da lâmpada? Não, Vamos lá. não. Então, descartou letra A. Letra B. Baixa frequência. Lembrando, a frequência da luz está associada à sua cor, tá? A sua faixa do espectro. Lembrando que qual é o feixe de luz, tá? Qual é a radiação que produz a melanina, né? Que causa o efeito de bronzeamento? No próprio. UV, ultravioleta. Isso, muito bem. E qual é a frequência da lâmpada incandescente? Eita, agora eu não lembro, Não, não. a frequência, qual é a cor da lâmpada incandescente? Amarelo, alaranjado, né? Não é essa cor? Hein, gente? Isso. Não é verdade? Então o problema está aí. A luz emitida pela lâmpada incandescente é a laranja, é amarelo. E a luz que provoca, a radiação que provoca o bronzeamento é ultravioleta. Então a frequência, tá, é totalmente diferente. Então nós vimos isso que a frequência da ultravioleta, tá, é maior do que o vermelho, do que o espectro visível, né? Então, a luz ultravioleta, ela tem uma alta intensidade e aliás, a radiação ultravioleta tem uma alta frequência, tá? Então, a frequência está associada à quantidade de energia que essa radiação, essa luz, ela carrega. Já a luz amarelada, laranja, né, tendendo ali para o vermelho, ela tem uma baixa frequência, tá? Tem uma baixa frequência e, consequentemente, tem um comprimento de onda maior, né? Então, isso quer dizer que a radiação laranja, amarelo, vermelho, ali nessa faixa, ela tem baixa frequência, ou seja, é pouco energética, não é capaz de estimular a produção dessa pigmentação, a melanina. Tá? Então a gente já responde aqui direto, dizendo que é a letra B, bom? Que é de baixa frequência. Tranquilo até aí? Aham. Vamos lá, estamos acabando. Os versos a seguir lembram uma época em que a cidade de São Paulo tinha iluminação a gás. Diz assim o texto: Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Da sua quinha verde azulada, que iluminava a minha janela. Do almofadinha, lá na calçada, palheta branca, calça apertada. De Zica Bergami, né? Bem, quando uma luzinha de cor verde azulada incide sobre um cartão vermelho, a cor da luz absorvida é. Eita, será que vai pegar alguém aí essa? Quando uma luzinha de cor verde azulada incide sobre um cartão vermelho, a cor da luz absorvida é verde e a refletida é a azul. Letra B. A absorvida é azul e a refletida é a verde. A absorvida é a verde e refletida a vermelha. A verde azulada é absorvida e nenhuma cor é refletida. Ou a letra E, a azul é absorvida e a refletida é a vermelha. Gente, Eu posso chutar? você pode chutar? Sim. Preferencialmente não, né? Que bom que fosse um chute certeiro, mas vamos raciocinar. Lembrem-se,
uma cor, tá? Se eu tenho uma superfície de uma cor, ela só vai refletir a cor dela se incidir sobre ela uma luz da mesma cor, tá? Por exemplo, a minha parede é azul, ela só vai refletir azul se incidir luz azul sobre ela, tá? Por exemplo, a minha parede é azul e eu vou jogar luz branca sobre essa parede. Então, ela vai absorver todas as cores menos o azul, ou seja, ela vai refletir o azul, tá? Nesse caso, eu tenho uma luz que é uma cor verde azulada sobre um cartão vermelho. Qual é a situação em que seria refletido o vermelho? Se a luz vermelha incidisse sobre esse cartão vermelho, tá? Se não há luz vermelha incidindo nesse cartão vermelho, então ele não vai refletir nada, certo? Ok? Então, se vai sobre um cartão vermelho incidir luz verde azulada, ele vai absorver essa radiação e não vai refletir nenhuma, porque nenhuma é vermelha, tá? Daqui está incidindo sobre ele, tá bom? Então a resposta certa nessa situação é a que você estava pensando, Kleber? Eu botei no chat. Foi? A letra D de dado. Muito bem. Então, ela só vai refletir aquilo que é compatível com com a sua cor, tá? Se a cor dele é vermelho, ele vai refletir vermelho, tá bom? Mas para refletir vermelho é necessário que a luz vermelha, tá, incida sobre ele para ele poder refletir. Se não houver luz vermelha incidindo, ele não vai refletir, tá bom? 10. Ao olhar para um objeto que não é uma fonte luminosa, em um ambiente iluminado pela luz branca, e constatar que ela apresenta uma cor amarela, é correto afirmar que, olha, vejam só, eu tenho um ambiente, está iluminado pela luz branca, e eu observo que um objeto é da cor amarela. Então, é possível afirmar que o objeto absorve a radiação cujo comprimento de onda corresponde ao amarelo? B. O objeto refrata a radiação cujo comprimento de onda corresponde ao amarelo? C. O objeto difrata a radiação cujo comprimento de onda corresponde ao amarelo? Ou letra D. O objeto reflete a radiação cujo comprimento de onda corresponde ao amarelo? Peraí, se você disse que o objeto ele só vai refletir a luz que seja da mesma cor que ele, então acho que essa D não é não. Por que não? Veja aqui na primeira situação, na letra A, ele está dizendo que ele absorve o comprimento de onda amarelo. Se ele é amarelo, ele vai refletir o amarelo. Lembra que na luz branca, já não tem o amarelo na luz branca? O objeto em si é amarelo, entendi. Entendeu? Então, se eu estou vendo o objeto vai apresentar a cor amarela, quer dizer que ele é amarelo. E se está incidindo a luz branca contém todas as cores, não é isso? Então, se a luz branca contém todas as cores, então ele vai absorver todas as cores menos o amarelo, ou seja, ele vai refletir o amarelo e absorver as demais cores, o azul, o verde, o vermelho, o laranja, o anil, o violeta, menos o amarelo. O amarelo ele vai refletir, tá bom? Então, por que o objeto apresenta cor verde ou amarela? Porque ele reflete a radiação cujo comprimento de onda corresponde ao amarelo, tá? A letra A seria correta se ele dissesse que ele absorve a radiação cujo comprimento de onda corresponde a todos menos o amarelo, tá bom? Vamos lá. Estamos acabando, tá certo? Uma almofada listrada, isso aqui é prática, tá bom? Uma almofada listrada nas cores vermelha e branca. São as cores da almofada, vermelha e branca. É colocada em uma peça escura e iluminada com luz monocromática azul. Vejam bem, uma almofada listrada com cores vermelha e branca é colocada em uma peça escura e iluminada com luz monocromática azul.
As listras vermelhas e brancas são vistas respectivamente como? Gente, se tem luz azul incidindo sobre uma listra vermelha, o que é que vai acontecer? Eu vou ver essa listra vermelha com que cor? Hein? Vixe. Eu tenho, ó, é a mesma situação que a gente falou da situação anterior, das duas situações que a gente comentou anteriormente. Eu tenho uma listra vermelha que a luz azul está incidindo sobre ela. O que vai acontecer? Ela vai absorver ou vai refletir o azul? Vai absorver, não? Vai absorver o azul. Ou seja, se eu tenho luz azul incidindo sobre uma listra vermelha, ela vai absorver, não vai refletir nada. Então, qual é a cor que eu vou ver? Se não vai refletir nada. Se toda a luz foi Ela vai ficar. se toda a luz foi absorvida, então o que é que eu vou ver? Ela vai ficar escura, então, né? Exatamente, vai ficar preta, né? Vai ficar escura. Então vai se comportar como um corpo negro. Então é essa última. Já sacou aí qual é a ideia? Ah, É, porque professor, e por que é que... respectivamente. Exatamente. E por que que no branco, quando a luz azul atinge a lista branca, ela reflete azul? A cor que eu vou ver é azul. Porque o Porque no branco é a mistura branco... de todas as outras. Exatamente, porque no branco tem o azul. Quando a luz azul incide sobre o branco já tem o azul, então ele reflete, ele não absorve. Entendeu aí qual é a jogada? Então, fazendo aí as ações. Por isso, esse exercício é importante, para ele fixando na Essa aí cabeça de foi legal, vocês. viu? Entendeu? Então, quando não houver reflexão, vai ser um corpo escuro, vai ser um corpo negro. Ele vai absorver toda a luz. Tá? Mas se nesse corpo tiver radiação, já for da cor da radiação, tá? Ou já tiver ele, como no caso o branco, então ele vai refletir. Tá certo? No branco já tem o azul, então ele reflete. Entendeu? Então, quando eu observo, quando a luz azul incidir sobre essa almofada, a lista vermelha eu vou enxergar preto e a lista branca eu vou enxergar azul. Ok? Olha só que interessante. Vamos para a próxima para a gente poder encerrar. Tá? Deixa eu botar o óculos que aqui a letra está miudinha. Eu até vou aqui. A figura ilustra fora de escala, tá? Ou seja, as distâncias aqui não correspondem à realidade. Tá bom? Então, a ocorrência de um eclipse do Sol em determinada região do planeta Terra. Então, aqui nós temos a Terra, aqui a Lua e aqui o Sol. Então, aqui a luz do Sol projeta aqui, ó, as sombras, né? Ilumina aqui a Terra e aqui em pontos distintos projeta uma certa sombra da Lua. Tá bom? Então, esse evento ocorre quando estiverem alinhados o Sol, a Terra e a Lua, funcionando respectivamente como fonte de luz, anteparo e obstáculo. O Sol como fonte de luz, certo? A Terra como anteparo e a luz como obstáculo da luz. Então, para que possamos presenciar um eclipse solar, é preciso que estejamos numa época em que a Lua esteja na fase nova ou cheia, minguante ou crescente, cheia apenas, nova apenas ou minguante apenas. Cheia. Pensem bem. Quando a Lua está cheia, ela está na frente entre a Terra e o Sol, ou ela está, ou a Terra está Ah, entre a tá. Lua e o Entendi, Sol? entendi. Entendi agora. E aí? Entendi. Então, qual seria a resposta? Quando é lua nova, a Lua está entre a Terra e o Sol? Sim ou não? Ixi.
cheia ou nova? Não, pera. Nova ou minguante? Uma das duas. Quando ela é minguante, ela está entre a Terra e o Sol ou ela está na lateral da Terra? Então é nova. Porque vocês precisam enxergar todas as situações da fase, tá? Quando a Lua é cheia, ela está na frente da Terra, tá? O Sol está atrás e ela está na frente, recebendo a luz do Sol, tá bom? Nesse ponto onde a Lua está cheia, tá? Ela não está na sombra da Terra, ok? Lembrando que a inclinação, que a Lua ela não tem uma inclinação de modo que ela todo o tempo da sua órbita em torno da Terra ela fique na sombra, tá bom? Então quando a Lua está do lado da Terra, então a gente só consegue ver parte iluminada da Lua. Então a outra face é a sombra da própria Lua. Vamos lá? Qual é a resposta? Nova, homem. Nova. Nova, né? Por que a gente não enxerga a Lua quando é Lua nova? Quando a Lua vai minguando, ela vai desaparecendo, né? É porque não existe luz incidindo sobre a superfície da Lua que está virada para a gente. Tá? A luz do Sol atinge apenas o lado escuro da Lua para a gente. Certo? Como mostra aqui, ó, nessa imagem. A parte iluminada da Lua está virada para o Sol e a parte não iluminada está virada para a gente. Tá? Então essa é a Lua nova. Então quando a Lua vai se movimentando na órbita em torno da Terra, aí a sua parte da sua face vai sendo iluminada e a gente vai conseguindo ver. Bem, 13. Estamos acabando, viu? Em uma aula sobre gravitação, o professor de física resolveu escrever um poema e mostrá-lo aos alunos. O Sol e a Lua num balé em torno da Terra. Ora, a Lua está entre o Sol e a Terra. Ora, a Terra está entre o Sol e a Lua. Os dois últimos versos desse poema referem-se respectivamente. Aqui, ó, no primeiro. A Lua está entre o Sol e a Terra. E o segundo. A Terra está entre o Sol e a Lua. Quais fases, né? Aqui isso corresponde. O primeiro, quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Qual é a fase? É a nova. Isso. E quando a Terra está entre o Sol e a Lua, como eu acabei de dizer há pouco tempo, é Lua? Lua cheia? É uma resposta ou é uma pergunta? Os dois. Sim, é a Lua cheia. Aí quando a Lua está a Terra está entre o Sol e a Lua, ou seja, a Lua está na frente da Terra e o Sol atrás da Terra. Então nós temos Lua cheia, tá? Sim, pronto. Aí acabamos aqui o nosso exercício, certo? Eu vou aqui fechar. Vou aqui terminar a apresentação. Bem, gente, obrigado pela presença nessa aula de hoje, tá ok? Eu vou estar postando ela no SIGEDUC, tá bom? E postando também ela no YouTube, tá joia? Um abraço a todos vocês. Tem alguma dúvida para perguntar? Só passamos aqui 8 minutos de aula. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não. Deu? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.